dela e que venha de encontro às nossas necessidades. Palavra vindo direto do trono dos céus para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ir para frente, eu vou sentar aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, meu profeta preferido. Nós vamos estar lendo do 1 ao 13. Deixa eu falar um pouquinho dessa campanha do agasalho. Por que nós estamos fazendo essa campanha do agasalho? Agora em junho e julho, irmãos, quando a igreja vai para a rua fazer o que ela faz todo mês, todo terceiro domingo, eles pedem muito casaco, porque é um mês de frio. E pedem também cobertor. E é muito difícil a gente não ter para dar, né? Porque eles estão com fome, mas eles também sentem frio. Eu não sei se os irmãos sabem o que acontece, é que muitas vezes também eles até têm o casaco, têm os agasalhos, mas qualquer bobeirinha que eles deixam, quando a fome passa, sai levando tudo. Então eles acabam ficando sem nada. E esse mês de junho, esse ano, está prometendo, né, um frio muito forte. Então, assim, vê um cobertor que você não esteja usando, um casaco que você não esteja usando. Se você não tiver em casa, com R$30 no ano passado a gente comprou um cobertor, que 35, esse ano está 35, né? Com R$35, no centro da cidade vende um cobertor, que é até um cobertor que eles usam muito. Quem já viu um cobertor meio cinza? Vocês já viram? Aquilo ali esquenta pra caramba, irmãos. Parece uma coisa simples, mas eu não sei do que é feito aquele material. E se você, de repente, pastora, eu não tem problema, bota lá no Pix da igreja e avisa pra gente, isso aqui é pro cobertor. Mas tendo um casaquinho a mais também, traz pra gente, tá bom? A Chay fez essa caixa bem bonita, bem grande, para caber bastante coisa, né? A gente geralmente dá 200 quentinhas, então geralmente a gente tem uma média de 200 pessoas que a gente entrega todo mês quentinha. Se a gente puder ter para todo mundo, amém. Se não puder, é claro que a gente vai priorizar os idosos, as pessoas mais fragilizadas, amém? Você entendeu por que a gente está pedindo? Tá? A gente está pedindo para o mês de junho e para o mês de julho, são os 2 meses de inverno. E esse ano o inverno está prometendo. Então vamos ler aqui. Esse texto fala sobre o amor de Deus e a rebeldia do povo. A partir do versículo 1 até o versículo 13. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama nos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembre-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como seguias no deserto, uma terra em que se não semeia. Então Israel era consagrada ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir à terra do Egito, que os guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses do fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor,
e até os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai a terra do mar do Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisas semelhantes. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficais entupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Amém? Esse texto fala de um clamor de Deus, de um clamor de um povo que tinha abandonado a Deus, de um clamor de um Deus que via um povo se rebelando. Jeremias, ele foi chamado como profeta, e a gente está falando aqui nesse livro sobre o profeta Jeremias, e Jeremias, ele foi chamado muito jovem para esse ministério profético. E ele profetizou durante 40 anos em Jerusalém. E ele, irmãos, foi um profeta totalmente impopular. Provavelmente porque ele não falava o que o povo queria ouvir, mas o que o povo precisava ouvir. Quer ser impopular? É só não falar o que o povo, né? Só falar aquilo que o povo não quer ouvir. E ele também foi um profeta solitário no seu trabalho. E naquele tempo, Jeremias, ele foi levado para profetizar. E nesse momento, o reino do norte de Israel, o lado norte, o reino do norte, já tinha sido levado cativeiro pelo povo da Síria. E o reino sul, onde ele morava, onde estava Jerusalém, não tinha sido invadido ainda. Mas mesmo eles vendo que o lado sul, que o reino do sul já tinha sido invadido pela Síria, eles ainda não tinham entendido que aquilo ali era a mão de Deus para que eles viessem a se arrepender. O reino norte, né? O reino norte. Para que eles viessem a se arrepender. Eles ainda não tinham entendido que Deus estava corrigindo eles. E logo depois, irmãos, esse povo também, o outro lado, Jerusalém, também ia ser invadido pela Babilônia. E nessa época, a Síria, a Babilônia e o Egito, eles meio que disputavam para ver quem era o dono do mundo nessa época. Durante 300 anos, a Síria tinha dominado. Mas em 607, a Babilônia derrota a Síria e derrota também o Egito, se tornando, né, aquela que mandaria no mundo daquela época. E houve uma batalha, que é a batalha de Carquemes, quando a Babilônia vence o Egito. E quando a Babilônia vence o Egito, aí a Babilônia passa por Judá, passa por Jerusalém, por volta de 606, e ele já começa a destrói a cidade, destrói o templo, destrói tudo, já leva alguns para o cativeiro. Nessa época, Daniel foi levado para cativeiro. Mas quando Nabucodonosor invade, lá por 1597, ele também destrói toda a cidade, o templo de Jerusalém, e leva o povo cativeiro. E aqui, irmão, nesse tempo, o profeta Jeremias, ele estava chorando pelo povo. Ele vê que o povo, mesmo com tudo que estava acontecendo, mesmo com a invasão primeiro da Síria, depois da invasão da Babilônia, Nabucodonosor vem, invade, destrói a cidade, destrói o templo, leva o povo cativeiro, eles ainda continuavam em rebeldia. O arrependimento, a tragédia não gera no coração desse povo o arrependimento. A crise que eles estavam vivendo não gera no coração
povo não está disposto a ouvir, porque mesmo diante da invasão, mesmo diante da destruição, mesmo diante daqueles que foram levados em cativeiro, mesmo diante de toda a luta que eles estavam vivendo, eles não aquebrantaram o coração deles. Não é muito diferente, né, irmão, do que acontece muitas vezes hoje. E ele começa a ser perseguido. Antes da gente entrar nesse texto, irmãos, eu quero fazer com você algumas comparações. Que Neemias, a história de Jeremias é muito parecida com a história de Jesus. Os dois nasceram numa cidade pequena, né? Jeremias nasceu em Anatote, Jesus nasce em Belém, mas foi criado em Nazaré. E os dois foram rejeitados pela sua cidade, pelo povo da sua cidade. Neemias foi rejeitado pelo povo de Anatote. Jesus também foi rejeitado pelo povo de Nazaré. A gente vê também a semelhança na história de Jeremias com Jesus, é que Jeremias, ele foi perseguido pelos líderes da época. E Jesus também foi perseguido pelos líderes religiosos da época. Nós vemos também que o povo, ele exercia, como na época de Jesus, uma fé supersticiosa pelo templo. E ao templo era o que importava. Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 4, diz assim: não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Apesar deles declararem isso, eles continuavam no pecado. Apesar deles continuarem declarando sobre o templo, eles tinham, o templo para eles era um amuleto, como na época de Jesus. E nós vemos também que Neemias combate isso, porque no capítulo 7, quando Neemias está falando isso, templo do Senhor, mas o povo continuava em pecado, ele estava trazendo uma profecia para o povo na porta do templo. E ele dizia para o povo: o templo não vai salvar vocês quando os inimigos vierem e invadirem. E nós vemos também quando Jesus entra em Jerusalém, vira a mesa, expulsa os cambistas, chicoteia, bota os animais para fora e diz para aqueles homens, para aqueles líderes religiosos: vocês salteadores, transformaram a casa do meu pai em quê? Essa casa é casa de oração. Então nós vemos Jesus também. E nós vemos também Jeremias chorando por Jerusalém. No capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: se minha cabeça fosse a fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. E nós vemos Jesus também chorando por Jerusalém, lá em Mateus 23, 37, quando ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quiseres. A gente vê aqui também Jesus chorando por Jerusalém, clamando por Jerusalém. Mas, irmãos, os dois sabiam que a palavra final de Deus para o seu povo não seria uma palavra de juízo, mas uma palavra de graça e de misericórdia. Amém. Os dois sabiam que a palavra de Deus final para aquele povo não seria uma palavra de juízo, mas seria uma palavra de graça e de misericórdia. Jeremias fala de uma nova aliança, quando ele diz que Deus iria imprimir a sua lei em nossos corações. Jeremias 31, 33. Que Deus iria imprimir a sua lei nos nossos corações, tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. E Jesus, na instituição da ceia, ele inaugura essa nova aliança com o seu sangue. A semelhança entre eles é tanta, irmãos, que em um determinado momento, Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles acham que ele era. E os discípulos respondem lá em Mateus 16, 14. Alguns dizem que você é João, outros Elias, e
e outro Jeremias, e dois profetas. Então, nesse momento, Jesus também estava sendo comparado com Jeremias. Mas voltando aqui para um texto, isso só foi uma breve introdução para você entender. Nós vamos começar com o versículo 2. No versículo 2, Deus declara que sente saudade do seu povo. Deus fala nesse texto assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Versículo 2. Mantenha sua Bíblia aberta, irmãos. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Quem não tem a Bíblia, acompanha na tela. Deus sente saudade do teu povo. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem, como uma noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Irmãos, a primeira verdade que esse texto nos mostra aqui, a primeira verdade que Jeremias diz aqui nesse texto, do 1 ao 3, é que Deus sente saudade. Sabia que Deus sente saudade de você quando você se afasta? Sabiam? Não é só o pastor Marcelo e a pastora Márcia e os irmãos que sentem saudade de você, não. Quando você está afastado, quando você não vem na igreja. Deus também sente saudade de você. Deus lembra, Deus está lembrando aqui de um tempo em que esse povo, mesmo no deserto, andava com ele. E Deus não está falando aqui que o povo deixou de ir ao templo. O povo até ia ao templo. O povo até ia para o templo. Mas o povo não estava adorando a Deus da maneira certa. O povo continuava em pecado. Vir ao culto não pode ser peso nas nossas vidas, tem que ser prazer. Andar com Deus tem que ser uma coisa maravilhosa na nossa vida, irmãos. Ler a Bíblia tem que ser uma coisa que você faça com prazer. Buscar a Deus orando tem que ser uma coisa que você faça com prazer. E quantas vezes, irmãos, no início da nossa caminhada, quando a gente se converte, Deus sente saudade daquele primeiro amor. Você quem aqui tem mais de 10 anos de cristão? Mais de 10. Irmãos, eu tenho muitos anos de cristão. Eu tenho uns 40 e poucos anos de cristão. Sabe aquele primeiro amor? Sabe aquele primeiro amor em que você não via a hora de chegar terça-feira para você vir à igreja? Não via a hora de chegar sexta-feira para você vir ao culto? Não via a hora, né, irmão, de chegar o domingo às 9 horas para vir para a escola de crescimento espiritual? Deus sente saudade do nosso primeiro amor na obra dele, na casa dele. E Deus está falando isso para aquele povo. Eu sinto, olha o que está falando aqui no texto, olha o que está falando aqui nos textos. Vai, Jeremias, proclama a Jerusalém. Vai lá. Foi a primeira profecia que Jeremias trouxe para o povo. Vai lá. Vai lá e diz para esse povo que eu me lembro da sua fidelidade quando eles eram jovens, quando eles eram noiva, quando eles me seguiam no deserto e na terra semeada. Quem é que já foi noivo? Noivinho de alguém? Hein? Você sente saudade, né? Por que a igreja é comparada à noiva? Porque os noivos, eles querem estar o quê? Juntos. Os noivos estão separados e querem logo se casar para ficarem juntos. Então essa é a primeira
Jeremias está falando assim, olha, Deus está falando que Ele sente saudade de vocês, quando vocês o seguiam no deserto, como uma noiva que segue o seu noivo, como uma noiva que anseia ver o seu noivo. Sabe por quê que Deus está falando isso para aquele povo? Deus não disputa a primazia no seu coração com nada e com ninguém. O noivo não quer te dividir com ninguém. Preste atenção, igreja, que essa é a palavra que Deus quer falar para você nessa noite. Deus quer ocupar o primeiro lugar no seu coração. Deus quer ocupar o primeiro lugar na sua mente. Deus quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deus quer a primazia na sua vida. Você pode até falar assim para mim, mas eu não deixei de ir à igreja. Eu sei, você vai à igreja, mas será que você vem à igreja com o mesmo entusiasmo, com o mesmo brilho nos olhos, ou isso acabou? Será que aquele primeiro amor ainda tem lugar no seu coração? Deus estava sentindo falta. Gente, o povo já estava na terra prometida, mas Deus estava sentindo falta do tempo que eles andavam no deserto somente através de Deus, sendo guiados por Deus. Sabe por quê, irmãos? Ninguém caminha no deserto com você, só Deus. Você larga Deus por qualquer coisa, você troca estar na casa do Senhor por qualquer coisa, estar na presença do Senhor por qualquer coisa, se alimentar da palavra de Deus por qualquer coisa, estar orando a Deus por qualquer coisa, estar trabalhando na obra dele por qualquer coisa. Mas quando você está no deserto, só quem vai estender a mão no deserto para você é Deus. Ninguém caminha com você no deserto. Quantas vezes entramos na igreja assim? Será que esse culto vai demorar? Nossa, a pastora prega um tempo, ela fala pra caramba. Vai vendo. E quantas vezes, vou falar o que eu ouvi ontem no seminário que eu assisti com o pastor. O Senhor do culto é o relógio é que determina quando você vai parar de adorar a Deus. E hoje o povo é assim, o culto quanto mais curto, melhor, porque aí vai embora logo, para fazer os afazeres dele. Será que nós não estamos fazendo isso de uma forma fria e mecânica? Será que nós deixamos aquele primeiro amor, aquela alegria? Estamos fazendo isso de uma forma mecânica? Será que a gente está mais preocupado com que horas que o culto vai acabar? Quanto tempo o culto vai demorar? Quanto tempo ela vai ficar pregando porque eu estou muito cansado hoje? Que Deus quer de você, quando você entra na casa dele, você só tem uma preocupação: se deleite da presença do Senhor. Aleluia. Se deleite na presença do Senhor. Se você saiu da tua casa, botou a sua roupa mais bonita, passou o seu melhor perfume e veio hoje à noite na igreja, vem para se deleitar na presença do Senhor. Não faça isso de uma forma mecânica. Porque Deus sente saudade quando na sua mocidade você tinha comunhão com Ele. A noiva nunca se enjoa do noivo. A igreja é a noiva. E se a igreja é a noiva, nós como noivos temos que ter prazer
de estar na presença desse noivo. E eu vou deixar uma pergunta para terminar esse terceiro tópico, desse primeiro versículo. Temos nos preparado para se encontrar com o noivo? Temos nos preparado para se encontrar com o noivo? Esse versículo 2 dizia que essa igreja, vamos dizer assim, vamos chamar assim, esse povo, o povo de Israel, ele caminhava com ele no deserto. E quando eles estavam caminhando com ele no deserto, eles não tinham medo. Mesmo eles não sabendo se teria provisão no outro dia, eles não tinham medo. Mas no deserto tinha maná, no deserto tinha coluna de fogo, no deserto tinha rocha que saía água, no deserto tinha sandálias que não se desgastavam, tinha roupa que não se desgastava. Eles caminhavam com Deus no deserto e eles sabiam que Deus tinha provisão e proteção o tempo todo para a vida deles. E era disso que Deus estava falando, que tinha saudade de um povo que andava no deserto, caminhava no deserto, e eles sabiam que no deserto eles só podiam contar com Deus. Então, deixa eu falar uma coisa: quantas vezes Deus é obrigado a nos colocar no deserto para a gente entender que a gente só precisa dele? Porque no deserto ninguém vai te socorrer. E Deus sente saudade do tempo em que esse povo confiava nele e esperava nele. Deus sentia saudade disso. É isso que o texto está falando. Que Deus sente saudade de um povo que no deserto, como noiva, caminhava atrás dele, mesmo sem ter a certeza que no dia seguinte teria ou não provisão. Mas eles confiavam porque eles estavam no deserto, numa terra árida, numa terra seca. Eles dependiam totalmente de Deus. Então, olha só, deserto não é para a morte, deserto é para a vida. Deserto serve para te, não para te afastar, mas para te aproximar da presença de Deus. Sabe o que acontece hoje? Nós somos a noiva do Cordeiro, mas muitas vezes estamos de olho nos amantes. Isso é muito forte, Jesus. É forte demais. Eita, glória. Estamos nos enamorando com outras coisas. Estamos buscando no nosso coração outras coisas. A Bíblia diz que tem saudade do tempo que nós éramos consagrados a Ele. E Ele tinha a primazia do nosso coração. Deus ainda tem a primazia do seu coração? Eu vou deixar mais essa pergunta. A primeira é: você está preparado para a volta do noivo? Deus ainda tem a primazia no seu coração? Nós, como igreja, temos sido fiel a esse noivo ou estamos enamorados por outros amantes? Porque foi exatamente o que aconteceu aqui. E eu vou perguntar algumas coisas para mim e para você. No seu dia a dia, Deus tem sido primazia no seu coração? Deus está presente na sua conversa lá no Zap? Deus está presente lá na conversa com seus amigos de trabalho, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Deus está presente? Deus está presente no seu relacionamento? Aonde Jesus entra na sua vida? Não, eu venho à igreja. Ele
Vou viver a vida. Deus tem saudade do tempo que eles eram consagrados a Ele. Sabe o bom do deserto, irmão? É que quando você está no deserto, você se consagra mais ao Senhor. Quando você está no deserto, você ora mais. Você até jejua. Quando você está no deserto, você lembra que tem uma igreja. Você lembra do grupo de oração. Lembra da intercessão. No versículo 5, abre aí a Bíblia e leia no versículo 5 comigo. Diz assim, ó. No versículo 5 a gente vê o lamento de Deus. Assim diz o Senhor, que faltam os seus antepassados encontram em mim, para que me deixasse e se afastasse de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Deus aqui faz uma queixa. Deus está fazendo uma queixa. Deus está dizendo que o povo se afastou dele. E deixa eu falar uma coisa para você. Era um afastamento físico? Não, eles iam num templo. Eles iam na missa de corpo presente. Eles iam na igreja. Mas Deus sabia que lá no íntimo, e a igreja se tornou algo mecânico. Não deixa o fato de você ir à igreja se tornar algo mecânico. Não deixa. Isso não pode ser algo mecânico na nossa vida. A igreja não pode ser um lugar que eu procuro só em momento de necessidade. A igreja não pode ser um lugar que você venha para se servir. A igreja é um lugar que você vem para servir a Deus e para adorar a Deus. O problema é que hoje a igreja está cheia de clientes e não de discípulos. Eu vou nessa igreja, se eu gostar eu fico. Se eu não gostar eu vou para a próxima. Afinal eu sou cliente, eu tenho direito de escolher. Eu dou meu dízimo. A igreja não é um lugar para você se satisfazer. A igreja é um lugar para você abrir o coração e adorar aquele que está presente na igreja. Porque uma igreja ela pode ser linda, ela pode ser bonita, ela pode estar lotada. Mas se a presença de Deus não estiver ali, não adianta. E tem muita gente indo na igreja mais por aquilo que a igreja pode oferecer. Eu vou nessa igreja, ela é uma igreja grande, ela é uma igreja lotada, ela tem um louvor maravilhoso, olha, ela tem uma palavra, vai gente famosa lá. Você está indo na igreja por homem, por causa de homem, ou você está indo para a igreja para adorar o Senhor? Você vai à igreja, você canta, você contribui, você está presente na reunião. Mas você está mesmo? Será que se Deus olhar para você no seu íntimo, Deus pode falar assim, meu filho está aqui para me buscar. E não existia mais prazer na vida daquele povo de ir à igreja. Irmãos, nós temos que ter prazer de vir à igreja. Nós temos que ter prazer de estar na igreja. E Deus pergunta para aquele povo, o que eu fiz? Por que vocês estão enamorando com outros amantes que disputam a minha primazia em seus corações? Por que vocês estão vindo na igreja, mas eu não tenho a primazia no teu coração? 1
de pé, irmãos, porque tem gente dormindo. Eu não quero que essa palavra seja roubada. Eu sei que você está cansado, você vai tomar uma aguinha. Eu sei que você trabalhou muito. Mas eu não quero que você seja roubado. Deus quer falar com a igreja está fazendo 13 anos, irmãos. Deus já usou a serva dele para dizer que Deus quer trazer um avivamento. Mas sabe quando Deus vai trazer um avivamento? Quando nossos corações realmente estiverem aqui, mas não de uma forma mecânica, mas quando eu realmente estiver aqui, a presença de Deus estiver aqui, ó. Porque se você buscar a presença de Deus para a tua vida, se você trazer Deus como primazia no seu coração, mesmo quando você não estiver aqui, você vai continuar avivado. E você vai trazer isso para a igreja. Deus, em nome de Jesus, eu sei o quanto o Senhor falou comigo através dessa palavra, o quanto o Senhor quer falar com a tua igreja. Nos perdoe, Senhor, perdoe-nos. Porque muitas vezes o Senhor não é a primazia no nosso coração. Muitas vezes estamos de corpo, mas não estamos de coração, Senhor. Não deixa a palavra ser roubada. Fala, Espírito Santo, como você falou no meu coração. Como essa semana eu me ajoelhei e chorei te pedindo perdão. Porque nem o meu ministério, nem o meu chamado, nem a igreja apostólica algum caminho pode tomar o teu lugar no meu coração, a tua primazia no meu coração. O meu dom, o meu ministério não é mais importante do que a tua presença na minha vida, Senhor. O meu chamado não é mais importante do que a tua presença na minha vida, Senhor. Estar na tua presença, desejar a tua presença, Senhor, é o que eu tenho que desejar noite e dia. Por isso, Senhor, nós repreendemos todo espírito de roubo, Senhor. Toda distração, todo sono, todo roubo do inimigo nesta noite. E que a sua palavra flua, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Se tiver com sede, pede, irmãos. Dessa forma, irmão, Deus está falando que todas as vezes que eu me afasto desse Deus que me amou, que me libertou, que me deu o seu filho, que me fez herdeiro, eu estou cometendo uma falta gravíssima. E isso se chama ingratidão. Todas as vezes que eu coloco Deus em segundo lugar e que Deus não é primazia no meu coração, eu estou sendo ingrato, porque eu não estou reconhecendo um Deus que me amou, um Deus que me libertou. No versículo 6, leia aí comigo. Eles perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto? Por uma terra árida e cheia de covas, terras secas e de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive. No versículo 6, o lamento de Deus demonstra a ingratidão de um povo que ele resgatou da escravidão, que ele fez subir da terra do Egito. E sabe o que significa? Éramos escravos. Isso significa a mesma coisa para a gente, irmãos. Nós éramos escravos no mundo. Nós éramos escravos na mão do diabo. Nós estávamos na coleira de Satanás. E Jesus Cristo veio e nos libertou dessa escravidão. O diabo, ele nos mantinha prisioneiro, mas Jesus veio e nos libertou. E hoje nós somos livres. E como um povo livre, nós precisamos nos consagrar mais ao Senhor. E ele sente saudade, ele faz aqui e ele se lamenta do tempo que esse povo se consagrava ao Senhor. Do tempo em que Deus era prioridade na vida desse povo.
se consagram a mim. E no versículo 7, eu trouxe vocês de uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornando a minha herança repugnante. Sabe o que Deus está falando aqui? Que a promessa virou maldição na vida daquele povo. A promessa de Deus que estava se cumprindo na vida daquele povo virou maldição. E quantas vezes, irmãos, Deus nos prospera, Deus nos abençoa, e o que a gente faz quando a gente prospera? A gente se afasta da presença do Senhor. Quantas vezes a bênção, a prosperidade é motivo de nós nos afastarmos da presença? A bênção que aquele povo estava vivendo, a promessa que aquele povo estava vivendo, estava sendo motivo daquele povo abandonar Deus. Ou seja, as dádivas que aquele povo estava recebendo daquela terra, estava sendo motivo daquele povo se afastar do Deus das dádivas. Quantas vezes, irmãos, preferimos os dons, as dádivas de Deus, mais do que o Deus das dádivas? Quantas pessoas só procuram Deus por aquilo que Ele quer receber de Deus? Prosperidade, cura. Eles querem as dádivas de Deus, mas não querem o Deus da dádiva. E o conforto e o luxo e a prosperidade fez com que aquele povo, vivendo aquela promessa, naquela terra em que Deus tinha prometido que iria manar leite e mel, agora esse povo trocava as dádivas da terra por Deus. Nada pode ser mais importante do que Deus na sua vida. O dom que você recebe, o ministério que você recebe, a prosperidade que você recebe, as bênçãos de Deus que você recebe, não pode ser mais importante do que Deus na sua vida. E o povo estava trocando Deus pelas dádivas daquela terra. Porque quando ele começa esse texto, no versículo 2, ele começa dizendo que ele estava sentindo saudade de um povo que o seguia no deserto. De um povo que confiava nele, que confiava na provisão dele, na proteção dele. E esse povo, agora que tinha recebido a dádiva da terra, estava rejeitando o Deus que tinha dado aquelas dádivas, trocando esse Deus por outros deuses. Depois da saudade de Deus, do lamento de Deus, nós vamos ver no versículo 10 e 11, leem comigo, a indignação de Deus. Você está entendendo? Amém. Amém. Você está entendendo o que Deus está falando? Amém. Não troque as dádivas de Deus pelo Deus das dádivas. O dom que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, a família que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, a prosperidade que Deus te deu, não pode ser mais importante do que a presença de Deus na sua vida. E no versículo 10 e o versículo 11, diz assim: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, atentai bem e vede, jamais sucedeu coisa semelhante.
Houve alguma nação, olha só o que Deus está falando. Houve alguma nação que trocasse seus deuses? Olha o que Deus está falando para esse povo. Posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Sabe por quê, irmãos? Sabe como é que o povo estava vivendo naquela época? Adorando os deuses daquela terra, cultuando os deuses daquela terra. Jeremias está pregando com um povo aqui que mergulhou de cabeça no pecado da idolatria, que se contaminou com aquela terra. E Jeremias está falando aqui que ele nunca viu nenhuma daquelas nações, nenhum daqueles povos abandonarem os deuses dele, mas ele estava vendo o povo de Deus abandonar a Deus. Quantas vezes, né, irmãos? Vou de novo falar. Nós trocamos estar na casa de Deus por qualquer coisa. Está frio, está calor, meu time vai jogar, estou cansado, vou no cinema, vou no shopping, vou aproveitar a vida. Mas ele adverte aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você vê muitas vezes uma pessoa que é espírita. Francisco já foi, né, Francisco? E são pessoas boas quando se convertem, porque eles servem Satanás com tanta fidelidade lá no centro de Macumba, né? E eles servem a Deus com fidelidade. Você podia visitar o centro de Macumba, Francisco? Não? Mas tem gente que está só saicando por outras igrejas por aí, né? Eu muitas vezes nem sequer falando. Se alimenta aqui, se alimenta em tudo quanto é lugar. Você falava de qualquer jeito para sua mãe de santo? Não, né? Mas tem gente que tem ovelha que quer falar de igual para igual com o pastor. Quer até ensinar o pastor a ser pastor. Quer até chegar para o pastor e falar, sabe que a tua igreja não cresce? Porque você não é bom. Ainda bem que eu e o pastor não somos bons, porque quem tem que ser bom é Deus. Eu não quero que ninguém venha à igreja por causa de mim, do pastor, não. Eu quero que você venha nessa igreja entendendo uma coisa, que você venha aqui para servir o Senhor, para cultuar o Senhor, para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. No dia que a sua motivação de ir para uma igreja é por causa do templo, do lugar e do homem que está lá, a sua motivação está errada. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Deus habita em mim. E ele diz quantas vezes, olha o pagão, eles não trocam os seus deuses. Você trocava o dia da sua sessão lá para ir em outro lugar? Não. Não trocava. E ele está falando isso. E Deus está falando assim, eu tenho saudade do tempo, daquele tempo que você era consagrado e tinha alegria em me buscar. Deus sente saudade do tempo em que nós tínhamos saudade, alegria em buscá-lo. Irmãos, quando eu me converti, eu era bem novinha. Sabe como é que era o nosso domingo? Escola dominical, voltar correndo para casa, almoçar, correr para o evangelismo, voltar correndo para casa, tomar banho e voltar feliz para o culto. É verdade. Não era assim?
dia do culto, como era bom ir para a igreja. Vigília a noite toda, você orava até dormir no banco. O bom é que as vigílias eram barulhentas. Às vezes, quando dava uns glória bem alto, assim, igual a pastora Márcia, você acordava. Mas você acordava lá babando. Você estava lá. Você ficava. Está pensando que esses crentes Nutella de hoje era crente raiz, irmãos? Vigília era vigília mesmo. O nosso joelho saía de lá com calo, com marca, porque as irmãs do círculo de oração botavam a gente para orar quase que a noite inteira. Eu pergunto se a gente reclamava. E minha mãe carregava todo mundo atrás. Chegava uma determinada hora, o banco era cheio de criança dormindo, mas estava lá. Não era, amigo? Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se dependesse de você, as pessoas seriam encorajadas a vir à igreja? Amém. Você tem feito isso? Tem chamado as pessoas para virem à igreja? Com você? Ou às vezes nem você quer vir? Você tem chamado? Você tem encorajado? Você tem falado da sua igreja com brilho nos olhos? Você quer que a igreja cresça? Quem é que gosta da igreja? Amém. Quem é que é abençoado pela igreja? Amém. Quem é que está feliz em estar servindo a Deus nessa igreja? Amém. Então chame as pessoas. Margarete hoje estava tão feliz porque o amiguinho lá da pracinha, né, veio. Meu filho chamou a amiga dele, não veio, mas continua chamando, né, meu filho? Ah, mas eu chamo e não veio, continua chamando. Mas quando chamar, não chame como uma pessoa que nem ela quer ir. Porque se nem você quer vir, né? Você está vindo mecanicamente. Não, eu vou lá, hoje é domingo, eu tenho que ir, né? Porque aquele povo não deixava de ir ao culto, ir ao templo, não. O templo não era um amuleto para eles. Eles achavam, você vê lá no capítulo 7, eles achavam que o templo protegia eles. Não é a igreja que te protege, o que te protege é a presença de Deus na sua vida. Deu para você entender isso? O que te protege é o brilho nos olhos de estar na casa do Senhor. É o desejo de estar na casa do Senhor. É o desejo de servir ao Senhor. E as pessoas precisam enxergar e ver esse brilho nos nossos olhos. Deus sente saudade do tempo que você vinha e você amava. Você tinha essa atitude de noiva. Sabe por que nós somos a noiva de Cristo? Sabe por que a igreja é chamada a noiva de Cristo? Porque a noiva quer sempre estar perto do noivo. A noiva não vê a hora desse noivo voltar, né, irmã Maior? Vamos ler o versículo 12 e 13 agora. Espantai-vos disto, ó céus. Olha, irmãos, presta atenção nesse versículo. Espantai-vos disso, ó céus,
E ele está falando aqui que o pecado do povo, o pecado dessa igreja, o pecado desse povo está escandalizando o céu. O céu está falando assim: estupefai, ó céus. Olha o que está falando o versículo aqui, ó. Horrorizai o céu, irmãos, o céu, os anjos estavam horrorizados por um povo que abandonou esse Deus que trouxe provisão para a vida deles. Esse povo amado, esse povo escolhido, este povo remido, esse povo que foi santificado, esse povo que se tornou filhos de Deus, esse povo que somos nós também, a igreja, que nos tornamos primícia do Espírito Santo. Quando nós não valorizamos aquilo que o significado de Deus na nossa vida, quando Deus não é primazia na nossa vida, quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, o céu está olhando para um povo que recebeu tudo isso, mas virou as costas para Deus. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, lidar com Deus com desprezo. Olhar para a casa dele e não ter prazer de estar aqui servindo ao Senhor. Está no culto e está se sentindo cansado, quer ir embora, vai acabar que horas. As hostes celestiais ficam escandalizadas quando nós não valorizamos tudo que Deus tem nos dado. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos fez herdeiro, Ele nos fez filhos, Ele nos fez primícia, Ele nos deu o Espírito Santo como primícia. E aqui o profeta Isaías está falando para esse povo, dizendo para esse povo: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor. Aleluia. E no versículo 13 ele diz: porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de água viva e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. O primeiro mal que esse povo fez foi ter abandonado a fonte de água viva. Eles abandonaram Deus, que era a fonte de água viva, pela terra, pelas dádivas da terra. Irmãos, de uma coisa nós temos certeza: não há plenitude de alegria se não for na presença do Senhor. Eu posso ter tudo, eu posso fazer viagens, eu posso ter um cargo importante, eu posso ter tudo, eu posso ter tudo, mas só temos a plenitude de alegria na presença do Senhor. Porque tudo que a gente tem, todas as dádivas que a gente recebe, não se compara em ter essa fonte jorrando dentro de nós, como Jesus fala lá em Mateus. Lá em João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Eles
eles estavam abandonando Deus, a fonte de água viva, para cavar buracos, para cavar poços, mas esses poços não retinham a água, porque eram poços rachados. Eles estavam abandonando a fonte de água viva por uma água parada e suja. Já viu o que acontece com uma água parada? Ela estraga, ela fede. Deixa sua água lá na caixa parada sem entrar água nova todo dia. Essa água vai prestar? Eles estavam trocando a fonte de água viva. Irmãos, presta atenção. O avivamento, sabe o que é o avivamento? É sede de Deus e da sua palavra. Isso é avivamento. Eu quero ter avivamento na minha vida, eu tenho que ter sede de Deus e da sua palavra. Isso é avivamento. Hoje as pessoas querem cura, querem prosperidade, querem resultado. Mas nada disso dá sentido se Deus não for a fonte de água viva jorrando dentro de você. No versículo 14 de João, eu já li. Em segundo lugar, Deus é a fonte de vida abundante, não é um poço. Deus é fonte de água viva. Sabe o que significa isso? Que quanto mais você conhece Deus, mais você quer conhecer. Se você não tem o hábito de orar e quer um avivamento de Deus para a tua vida, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e começa a orar hoje. Talvez se você não tem o hábito de estar orando sempre, você vai orar uns 5 minutos. Mas faça isso todos os dias. Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, começa a ler, nem que seja um versículo por dia. Depois lê um capítulo. Depois lê um livro. E depois lê a Bíblia toda. Mas se alimenta da palavra de Deus. Porque o verdadeiro avivamento na nossa vida está em nós buscarmos a presença de Deus para a nossa vida e a sua palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o único que pode santificar os nossos corações. Deus é a fonte que nos satisfaz o tempo todo. Deus é a única fonte que nos satisfaz o tempo todo. E aqui nesse versículo, o profeta fala que o povo cometeu 2 males. O primeiro, eles abandonaram a fonte de água viva. E o segundo, eles cavaram cisternas rotas que não retinha líquido. Avivamento, irmão, não é você ir num lugar, eu senti algo naquele lugar, eu me arrepiei. Eu tive uma experiência e essa experiência foi maravilhosa. E tem gente buscando experiência, indo de lugar a lugar, indo para monte, indo para vale, indo para lugar tal, indo buscando fontes, poços, rodos na internet. Mas não está buscando a fonte de água viva que é Deus. Mas não está buscando essa presença para a tua vida. Não está buscando esse avivamento. Deus é a fonte de água viva que não acaba nunca. Ele satisfaz você sempre. Ele preenche a sua alma. Ele dá sentido à tua vida. Todos os dias. Deleite no Senhor todos os dias. Deleite no Senhor todos os dias, irmãos. Ele é a fonte de água viva. Aleluia. Você não precisa buscar em cisternas. Você não precisa ficar cavando poços. Você só tem que ir até a fonte de água viva.
E quando eu estava lendo esse último versículo essa semana, eu estava lembrando de um sonho que Deus deu para mim no início dessa igreja. E esse sonho essa semana ele ficou muito real na minha vida. Eu sonhei que eu subia um morro, do outro lado descia assim uma água, e o outro lado ele era bem gramado, e o lado que eu subia era só terra. E toda hora tinha alguém me seguindo e falando comigo, e toda hora eu falava, posso aqui? Ele falava, não, continua. E eu subia mais um pouco e eu falava, posso aqui? Ele falava para mim, não, continua. E eu lembro que no sonho eu subia até o final desse monte, mas quando eu chegava no final desse monte, eu via uma fonte de água por onde jorrava aquela água que descia. E ele falava assim comigo, aqui você pode pegar água, porque você está pegando direto da fonte. Pega água direto da fonte, irmãos. Pega água direto da fonte. Cuidado, porque muitas vezes a gente está cavando cisternas rotas para a nossa vida. A gente está indo atrás de pessoas. A gente está achando que a manifestação de Deus é em lugares, em pessoas. A gente está achando que a manifestação de Deus é através de rituais. Você quer a manifestação de Deus na tua vida? Entra para dentro do teu quarto, fecha a sua porta, ajoelha e vai orar. É verdade. Vai buscar direto da fonte. Você quer beber direto da fonte? Se alimente dessa palavra todos os dias. Ore a Deus, fale com Ele. Senhor, fale comigo através da tua palavra. Não siga pessoas, siga Deus. Não ache que a manifestação de Deus na tua vida está em lugares, não está. Está em você se consagrar e buscar a presença de Deus. E aqui ele fala, para concluir, ele fala que esse povo deixou de buscar água no manancial e cavou para si cisternas rotas. É como se aqui tivesse a água viva, o campo todo verdinho, todo gramado, porque a água viva estava ali, a fonte de água viva estava ali. Esse povo deixou a fonte e foi cavar, irmãos, para eles. Eu quero terminar essa pregação de hoje perguntando algo para você guardar no teu coração. Deus é um manancial na sua vida? Deus é um manancial na sua vida? Porque dentro de você, você não perdeu o primeiro amor. Quando a gente não perde o primeiro amor, Deus continua sendo um manancial na nossa vida. Você continua tendo prazer em estar na presença dele? O profeta Miqueias, lá em Miqueias 6:3, diz assim: povo meu, o que eu te fiz? Em que te ofendi? Responda. Você tem sido um crente cheio do Espírito Santo? Então, por que você não tem lido mais a sua Bíblia? Por que você não tem orado? Por que você não tem vindo à igreja com regularidade? Por que você não tem sido fiel na devolução dos seus dízimos? Que
Deus fez. Porque muitas vezes tratamos Deus com tanta indiferença. E o profeta Miqueias pergunta: povo meu, o que eu fiz contra vocês? Respondam. Irmãos, irmãs, não se afaste do manancial de águas vivas. O filho pródigo tinha tudo em casa. Tinha irmão, tinha fartura, tinha pão, tinha segurança, tinha proteção. Mas ele, insatisfeito, se distanciou disso tudo para buscar os prazeres do mundo. Não abandone a fonte de água viva que é Deus por causa dos prazeres do mundo. Não abandone a fonte de água viva que é Deus por cisternas rachadas. Sabe por quê? Será que Deus não pode preencher a sua vida? Será que Deus não é suficiente para você? Porque a gente só procura outra coisa quando Deus não é o suficiente, não é? Se nós muitas vezes procuramos outras coisas, irmãos, é porque Deus não está sendo o suficiente. Mas deixa eu falar outra vez para você, que só há plenitude de alegria na presença de Deus. Quem tem o Espírito Santo não pode sentir alegria em outro lugar a não ser na presença de Deus. Tem até um louvor que fala isso, né? Quem já provou? Quem já... Santos, em outro lugar, não pode. Você pode até sair, provar outro lugar, mas se não for na presença do Deus, da fonte de água viva, do manancial, nós nunca teremos plenitude de alegria. Sabe o que Deus tem para mim e para você? Vida plena. Sabe o que Deus está falando? Vamos voltar lá para o versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. Até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Sabe o que Deus está falando? Voltando lá para o versículo. Eu não vou desistir de você. Eu vou continuar falando com você. E se você não entender que é pela minha graça, então eu te coloco na prova. Se você não entender que pode ser pela graça, aí vai ter o juízo. Aí vai ter o castigo. Aí a terra vai ser invadida. O templo vai ser destruído. Vocês vão ficar em cativeiro. Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige ao filho que ama. E sabe quando Deus fala, eu ainda vou pleitear com vocês. Eu vou continuar falando com vocês. Sabe o que Deus está falando? Eu não vou desistir de vocês. Eu vou continuar insistindo com vocês. Vocês são o meu povo. Se vocês não querem o tratamento da graça, eu vou lidar com vocês com a disciplina. Aí sabe o que aconteceu com esse povo, irmão? Eles foram levados para uma terra distante. O templo foi destruído. E eles ficaram muitos anos no amargo cativeiro. Se for preciso, Deus vai te disciplinar para não te perder.
quando nós começamos esse ministério aqui. A nossa missão de vida era, principalmente do pastor, né, pastor? Era fazer faculdade, fazer pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, crescer profissionalmente. E talvez depois Deus exerceria a primazia. Irmãos, Deus teve que nos corrigir. Deus teve que nos fazer passar por um processo. Deus teve que trazer a enfermidade do nosso primeiro filho. Uma enfermidade que não teria cura, mas Deus curou. Depois disso, Deus teve que trazer um processo de 3 crises convulsivas, na terceira, uma parada cardíaca. Ele quase morreu, mas Deus trouxe ele de volta. E eu costumo dizer aqui, como eu sempre falo, que o ministério, esse chamado na nossa vida, o ministério na nossa vida, começou na recepção de uma UTI que a gente passou a noite toda, porque o meu filho estava na UTI. E ali, depois de clamar e ver a mão poderosa de Deus trazendo o meu filho de novo à vida, ali naquela UTI, o pastor Marcelo me chamou e falou assim: vamos fazer uma oração. E ali ele fez um pacto com Deus. Ele falou: Senhor, se você trouxer meu filho de volta sem nenhuma sequela, perfeito, eu estou disposto a te servir e abandono tudo para te servir. Se for preciso, Deus vai nos corrigir. E a correção de Deus não é porque Ele não te ama. A correção de Deus é porque Ele te ama. As dádivas de Deus não pode substituir o Deus das dádivas. Nem o seu dom, nem o seu ministério, nem a igreja, nada pode tirar a primazia de Deus na nossa vida. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. Deus tem saudade de você. Deus anseia por você. Deus quer que você se deleite nele. Deus quer que você, com a noiva dele, se deleite dele. Deus quer celebrar com você. Deus quer que você desfrute das delícias da intimidade com ele. Se você deseja isso hoje, se você quer isso hoje na sua vida, fica de pé que eu vou orar com você. Se você deseja isso nessa noite, vamos orar.